Bem, então vamos dando início ao estudo do capítulo 14, não é? do livro Libertação, um título bem sugestivo, não é? Singular episódio. Estamos então a cada capítulo conhecendo um pouquinho mais sobre os dramas da obsessão, sobre a bondade de Deus, que não deixa nenhum filho desamparado, levando, não é, a ajuda espiritual necessária. E também é um capítulo que mostra para a gente que ninguém é mal de tudo, não é? E que por trás, às vezes, de um espírito ainda, não é, que pratica tanta maldade, está ali, às vezes, uma, uma frustração, uma revolta, uma dor, né? Cada um tem um motivo, mas que como todos nós somos filhos de Deus, até o monstro, né, pior que existe, ele tem alguém que ele ama e, portanto, é nesse amor que Deus se apega para poder ampará-lo, e é esse amor que vai libertar, que liberta a gente, né, para essa vida mesmo de renovação. Então, o capítulo de hoje, né, é o 14, e nesse capítulo, então, nós vamos ver, né, como, mais uma vez, né, então, como a prática do bem, desse bem, né, desinteressado, do amor do Gúbio, que não fez diferença, né, entre ninguém, como pode, então, né, estabelecer essa união, essa fraternidade entre as pessoas, e como esse amor, esse trabalho fraterno do Rúbio foi capaz, né, de conquistar aqueles espíritos sofredores, já tinha conquistado Saldanha, e nesse capítulo vai conquistar o Leôncio, não é? Que era um dos hipnotizadores, que é um espírito também que ele mesmo se declara bastante cruel, né? E a gente vai ver, então, essa situação, como que dá, pelo amor do Gúbio, como mais um coração é conquistado. Esse capítulo também é importante, que vai, finalmente, o Gúbio vai revelar para o Saldanha o o objetivo também dele de estar ali, de estar auxiliando a Margarida, contando que a Margarida é filha dele, e a gente vai ver assim como ele faz com tudo com muito respeito, não é, não criticando a postura que o Saldanha teve, nem, né, todo aquele comportamento na própria obsessão, né, que ele está liderando contra a Margarida. E a gente então vai ver que eles vão contar com a ajuda do Leôncio, então esse espírito hipnotizador que estava ali, não é? E que também o Leôncio vai acabar tendo também a ajuda, pedindo a ajuda do benfeitor, né, do Gúbio, para auxiliar a sua família. Então, esse capítulo a gente vai ver mais um episódio de obsessão. Que episódio é esse? Esse próprio Leôncio estava obsediando o, o enfermeiro, né, que estava ali, queria se casar com a sua esposa. Então, esse capítulo, ele é com o diálogo que o Gúbio vai ter depois, né, com esse personagem que vai aparecer. Nossa, quanta coisa a gente mesmo vai se dando conta e vendo como o plano espiritual ele dá o alerta, não é? Dá um puxão de orelha, mas assim com suavidade, botando a gente assim, né, no lugar e fazendo com que a gente caia em si da toda a situação. Então vamos às nossas projeções. Vamos lá. Então, como a gente já falou no resumo, né, finalmente
o Gúbio, então vai contar para o Saldanha, então que a Margarida era sua filha, e ele pede então a ajuda de Saldanha para libertá-la, né, daquela situação de, de constrangimento daqueles espíritos. E o Gúbio faz isso revelando muita empatia e compreensão pelo Saldanha, compreendendo a situação dele, não é, de pai, entendendo que ele fez tudo aquilo por amor ao filho dele, né? E o que é muito interessante quando ele está falando, pedindo essa ajuda para o Gúbio, é que ele se coloca então nessa posição também de compreensão, porque ele também vai explicar que como todos, né, ele errou muito, mas o que ele diz, né, para o Saldanha, que chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Então, como isso é importante, né? Quer dizer, por mais que a gente persista no erro, vai chegar um momento em que que essa força, né, essa lei do amor que nos criou, vai um dia falar mais alto. Então, pode demorar muito tempo, mas um dia a gente vai se cansar, sim, dos próprios erros, né? Nossa alma, então, se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Então, uma hora a gente cansa de ser mal, não é? A gente, o que é se banha? Aquele choro de arrependimento liberta a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente realmente busque essa conexão com Deus, renove as nossas esperanças, dê para a gente, não é, uma oportunidade de retornarmos para o caminho do Pai. E aí o que ele diz, não é? E a gente esquece o mal, ou seja, aquilo que a gente já fez está feito. Mas aí o que a gente vai fazer? Não vamos ficar remoendo aquelas coisas, não vamos ficar revivendo as coisas ruins que a gente já fez, mas vamos o quê? Mudar de atitude. Vamos valorizar a oportunidade de sermos bons, a oportunidade de aprender. Então esse trecho é um trecho, acho que muito significante para todos nós, porque todos somos espíritos, né, devedores, a gente não sabe dos erros que a gente já cometeu no passado, nós sabemos os erros dessa existência, né? E a gente ainda se vê, né, quando a gente se arrepende, a gente ainda sofre tanto pela culpa, né? E essa culpa que às vezes paralisa a gente, e a gente fica remoendo, né? O remorso é aquilo que fica ali corroendo e não deixando a gente seguir adiante. Então, a gente ver que nós somos produto hoje dos erros, dos acertos, e se propor mesmo a renovar, a fazer o melhor, através do bem, através do amor, corrigir as coisas que a gente já fez. Então, é valorizar mesmo essa oportunidade, ver o que eu posso fazer, então, para corrigir, para reparar todo o dano que eu já pratiquei. Por isso que Jesus falou que o amor cobre essa multidão de pecados. E o Gúbio, então, vai revelar para o Saldanha, até para que o Saldanha, acho que não se sinta, não é humilhado perante a própria figura do Gúbio, que ele também, né, ele tem atitudes também muito inadequadas, né, por conta da sua própria ignorância. Ele também perseguiu, ele humilhou, ele dominou sem piedade, não é? E aí ele vai contando que ele se comprazia nisso tudo, ele vai descrevendo, né, toda a situação. Mas, como ele diz, a vida retalhou-lhe o coração com o estilete dos minutos de agonia e, aos poucos, matou o déspota que havia dentro dele. Então, quando a gente começou desde o princípio, primeiro capítulo, a conhecer essa personalidade do Gúbio, a gente vai vendo, né, a sensatez, o carinho, a dedicação desse espírito, já que num patamar mais evoluído. E o que é interessante da gente ver, puxa vida, ele não é diferente da gente. Ele também passou por dificuldade, ele também foi cruel, ele também cometeu enganos, ele também já prejudicou os outros. Mas, como ele diz, chegou o momento em que ele caiu em si, cansou, reconheceu e se esforçou, e está se esforçando muito para ter uma renovação, né?
E com isso tudo, o Saldanha, né, ficou muito comovido e vendo, né, ali aquela sinceridade daquele homem, porque a gente vê que não são as palavras, né, que a palavra que não é carregada da verdade e do amor, ela não toca o coração. Então ele ficou comovido, né, com a própria figura, com a palavra do Gúbio, e lembrou então de que o filho dele foi recuperado da insanidade e da obsessão, não é? Lembrou que o filho dele estava para ser o que inocentado, que a esposa e a nora foram libertadas do desespero, da angústia, que a neta foi amparada, né, pelo ex-verdugo como uma filha. Então isso tudo que ele fez desinteressadamente, né? Jamais ele passou assim, ele me ajudou, tá vendo? Porque ele queria que eu libertasse a filha dele. Não, ele fez tudo de um jeito com tanto amor que não deixou a menor dúvida que ele estava fazendo aquilo realmente para ajudar, né? Independente se ele conseguisse ou não auxiliar a Margarida. Então, o que ele diz, não é? É o exemplo de Gúbio, as palavras tocaram, mas foi principalmente o exemplo que despertou o melhor que existia, né, no coração daquele espírito. E por tudo isso, ele ficou tão tocado que ele diz que ele não poderia negar um pedido do Gúbio, nem mesmo se a própria Margarida fosse a sua pior inimiga. Então, olha o impacto do amor. Mesmo que ele tivesse ali, porque a Margarida fosse inimiga dele, ele iria auxiliá-lo. Ele iria realizar isso em gratidão a todo o benefício que o Gúbio fez para os seus familiares. E o Gúbio, não é? Olhando para ele, sinceramente, abraçando, considerando ele um amigo, não querendo que ele se diminuísse, não é? Então é muito lindo que fala assim, poderoso espírito e bom amigo, não é? Não é? E aí ele, assim, nesse momento, ele reconhece, né, toda a grandeza do Gúbio, né? E que diz, poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do servo apagado para acordar minhas forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de agora em diante. Então, aquele reconhecimento, a gratidão, e ele percebendo mesmo, não é? Que existe sim a força do bem e do amor dentro dele, mas que estavam congeladas pela vingança, pelo ódio. E é o que o Gúbio diz que não é dele, que todos nós somos de Jesus. Então, é ver assim como realmente a gente é capaz sim de conquistar essa humildade, esse conhecimento pelo nosso esforço, porque esse é o nosso destino. Nós temos todas essas potencialidades dentro de nós. Somos filhos de Deus e fomos criados para sermos essa perfeição relativa. Então, nessa trajetória, todos vão ter deslizes, vão passar por essas dificuldades, mas todos nós, sim, temos condições de sermos e seremos esses espíritos muito melhores. E então, não é? Depois desse diálogo, pedindo ajuda, o próprio Saldanha vai no quarto conversar com um dos hipnotizadores de Margarida, que é o Leôncio. E o Saldanha então conta, não é, para o Leôncio tudo o que aconteceu a ele, com a sua família, conta, não é, de toda a ajuda do Gúbio, não é? E aí o Leôncio fica também tocado, né, de todo aquele auxílio e pela amizade, então a gente viu ele ali, era um daqueles cruéis, né, hipnotizadores que conheciam essa técnica e estavam ali favorecendo, né, todo aquele trabalho de sugar as energias e manter a Margarida prostrada. Então, mesmo com toda aquela crueldade, ele atendeu o pedido de Saldanha em amizade ao próprio Saldanha. Então, a gente vê que ninguém é tão cruel assim, né? E ouvindo, não é, toda aquela história,
Ora, veja bem, ele aceita ajudar e ainda pede para o Saldanha que eles têm que tomar cuidado com o Gaspar, que o Gaspar era o outro hipnotizador, não é? Que estava aqui, e mas que estava numa condição diferente dele, Leôncio. Ele não tinha condição, ele conhecia, não é, o que se passava no íntimo do Gaspar, que ele não ia colaborar, ele não ia ser tocado nem por amizade, nem por nada para auxiliar. E ouvindo tudo isso, não é? Ele traz também uma dor muito grande, uma preocupação muito grande. Então ele aproveita e pergunta para o Saldanha se o Gúbio também, será que não poderia interceder, auxiliar, ele que conhecia, né? O Saldanha que conhecia a história da esposa dele, né? Que estava sendo seduzida e que seu filho estava à beira da morte porque estava sendo envenenado pelo próprio pretendente da sua esposa. E o Saldanha, então, diz que tem certeza que o Gúbio vai auxiliá-lo, mas que ele pudesse realmente abrir com sinceridade o coração para o Gúbio, não é? E o que é muito interessante aqui, que ele, não é, o Leôncio, ele reconhece que ele é um criminoso, né, perante as leis divinas, mas que acima de tudo ele era pai. Então, que por essa preocupação, por esse amor, que ele pudesse ser auxiliado. E é muito bonito como ele realmente, com sinceridade, se coloca numa posição de humildade, de reconhecer os seus erros. Quando a gente vê esse trechinho, não é? Amigo, acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força a benefício de criaturas desviadas do bem, como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. E é por isso que também vem implorar-te auxílio imediato. Então, veja bem, um espírito que estava ali, dedicando a sua vida para o mal de uma outra pessoa, utilizando a sua capacidade, a sua inteligência para levar uma outra pessoa à morte, reconhece, não é? Reconhecendo que ele era desviado do bem, se sentindo até desprezível por ele, mas você vê o que vinha por trás dele que impedia ele de crescer, não é? De quebrar essas amarras. E aí é o que nós vamos ver, não é? Então, Leôncio pede ajuda a Gúbio, né? E explica as condições que ele desencarnou, que ele deixou o corpo, né? Ele deixou o corpo, ele diz, após tanto trabalhar, ou seja, ele acabou esgotando as suas forças físicas, até por um excesso de trabalho, para juntar riquezas. Então, na ambição, na ganância de ficar rico, e depois a gente sabe que não foi algo tão assim honesto que ele praticou, né? E para garantir, então, o bem-estar da esposa e do filho. Mas ele estava sofrendo muito, porque a Avelina, não é, a sua esposa, ela estava sendo seduzida por um enfermeiro desonesto e ambicioso que a conheceu quando ela foi cuidar quando foi cuidar do seu filho Ângelo. Então ele até explica que foi um mal-estar, algo não tão que inspirasse tanta preocupação, mas buscando auxílio médico, aquele enfermeiro ali, o que ele fez? Ele percebeu a fragilidade daquela mulher, a situação financeira dela, e querendo se aproximar, se aproveitar, não é, dessa situação financeira confortável, ele conquistou, não é, essa esposa. Mas tinha uma criança, e aquela criança era um empecilho para os propósitos dele, era um concorrente, o dinheiro ia ser uma parte para aquela criatura. Então ele passou a envenenar aquela criança lentamente para que não deixasse nenhum vestígio e assim o caminho ia ficar livre, né? Então a gente imagina o desespero desse espírito, desse pai, vendo tudo aquilo. Ele relata, não é, a raiva, a posse da esposa, não é? E aí ele diz então que o desespero dele, a vaidade ferida, o orgulho, a vontade de retornar ao corpo, tudo isso provocou um turbilhão de de emoções, de sentimentos, não é? Que, ele diz, transformaram ele nesse colaborador desumano de Gregório. Então, ele reconhecia
que as próprias emoções que ele se permitiu, que os seus sentimentos transformaram ele nesse colaborador, desse espírito, não é, que desejava o mal, mas ele diz, num colaborador, por que desumano? Porque olha o que ele estava fazendo com aquela criatura. Ele não tinha absolutamente nada contra aquela criatura, mas o que ele estava fazendo ali? Usando todo o mal contra uma criatura que não tinha ligação com ele, mas porque ele queria o que em troca? Com certeza, o Gregório prometeu ajuda até para poder resolver o caso do filho dele, afastando, não é, esse próprio enfermeiro que estava infelicitando a vida dele, né, colocando em risco a vida do seu filho. E aqui, então, ele cai em si. A gente vê que quando ele realmente soube de todos os benefícios, que aquele espírito ali que ele reconhecia, claro, e que pelo relato, não é, do Saldanha, mostrou seu espírito já numa outra categoria, ele nessa hora parece então que ele cai em si, ele realmente faz uma autoanálise e se expõe pro Gúbio, né? E diz, francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço. Mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda a consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Então, ele reconhece que ele nem tem mérito, porque ele reconhece a maldade, o caminho dele, que ele mesmo escolheu. Então, olha como é esse despertar de consciência que é o que o Gúbio disse lá atrás, não é para o Saldanha. Quer dizer, chega um momento em que todo mundo se cansa do mal, onde reconhece os seus erros, e é o que está acontecendo aqui com o Leôncio. Benfeitor por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. Já fiz tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades. Porém, sou parte integrante de uma falange de seres malvados. E o mal não salva nem melhora ninguém. Então, por todo o mal que ele estava fazendo, até para ajuda, não é, que prometeram, que provavelmente ele devia estar tendo, ele viu assim que não estava resolvendo. Então, finalmente, com até o exemplo do Saldanha, ele percebeu, gente, o mal não salva e nem melhora ninguém. Realmente eu preciso da ajuda do bem. E, é claro, né, o tempo todo, o André Luiz e o Eloy presentes a toda aquela situação. E uma situação que deixou a todos muito comovidos, não é? Porque é um caso muito terrível de um homem seduzindo uma mulher, querendo o dinheiro dela, e não bastando isso, matando uma criança, não é? Uma criancinha ali. E por todas as características que o próprio Leôncio estava descrevendo, o Eloy vai ficando envolvido aqui e pergunta, então, o nome do infeliz que fazia aquela maldade com aquela criança. E quando, não é, o Leôncio diz, né, Felício de darará, o Eloy empalidece, né, quase cai duro ali no chão, tem um ataque. Porque aquele infeliz, aquele futuro assassino, era o seu próprio irmão. Então, a gente imagina o baque emocional que o Eloy teve. E, mais uma vez, a gente vai, o que aqui, ver a bondade, a sabedoria divina. Porque o Gúbio, não é? Que estava indo realizar aquela tarefa, convidando o André para atender, e tantos outros que estavam ali, que também poderiam ser convidados para participar dessa excursão, quem é que foi? O Eloy. Não é? Não era só o André e o Eloy que estavam ali naquela reunião, que faziam parte daquele grupo de aprendizado. Outros espíritos estavam juntos e também faziam parte daquele círculo de estudantes da turma do André Luiz. Não era só ele e o Eloy. Mas veja bem, ora, não é? Antes de realizar esse atendimento,
Assim como esses grupos de espíritos endurecidos fizeram um planejamento de toda a situação, houve também um planejamento daquelas esferas superiores, né? A Matilde comandando tudo aquilo, quantos outros juntos elaborando esse plano para que o André aprendesse, mas vendo quem é que estava ali do lado? O Saldanha, quem mais? O Gaspar, o Leôncio. Então, vamos vendo as implicações por trás de tudo, como é que a gente vai conseguir ajudar? E quem que estava ali, que foi levado? O Eloy, cujo irmão fazia parte também de toda aquela trama, né? E ali, aquele baque, aquele emocional, o Gúbio, mais uma vez, mostrando, não é? O acolhimento, o consolo. E serenamente ele faz uma pergunta para ele, né? Onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? Então não se sinta assim envergonhado, acabado, como seu irmão é um monstro. Todos nós somos infelizes, todos nós já praticamos atos tão assim reprováveis e que precisamos do auxílio, né? Então todos que estavam ali, né, menos Gaspar, vão então para o ex-lar de Leôncio encontrar o casal para realizar então essa ajuda que o Leôncio precisava. Eles chegam lá, o casal está dormindo e eles vão até o quarto então do pequeno Ângelo. E a criancinha que estava gemendo, com angústia, com mal-estar. E a presença do pai, apesar de ele não ver o pai ali, não é? Faz com que ele, assim, se recorde do pai e faça como se estivesse conversando com seu pai. Papai, onde está o Senhor? Tenho medo, muito medo. Você imagina, né? O André Luiz narra ali que naquele momento aquele homem, não é? Aquele espírito que era monstruoso, fazendo aquelas coisas monstruosas a primeiro momento, quando eles, desde que estavam lá na Margarida, ali diante do filho, se derramando em lágrimas, se transformando em dor, de ver aquele apelo, aquela angústia do seu filho, né? Então aí vai ser realizado o trabalho de conscientização. Então, assim como houve o desdobramento no caso do juiz, Gúbio também, não é? Vai trazer o Felício em desdobramento para que pudesse, então, apelar para a consciência desse rapaz para que ele não cometesse esse crime e pudesse perceber o que ele estaria fazendo com a própria vida dele. Então, relata que quando ele foi, né, saiu, se desligou do corpo, ainda estava naquele torpor, naquele estado de semi-inconsciente, mas mesmo assim semi-inconsciente, ele vê o irmão, não é? O Eloy do lado da criança e aquilo provoca um abalo que ele quer sair correndo, não é? E o Eloy, então, teve ímpetos de intervir. Não é? Olha, imagine, né? Você, assim, o seu irmão, você quer agir, tirar satisfação, chacoalhar e falar, meu, o que você está fazendo, não é? E ao que o Gúbio, então, interfere, por quê? Porque o Eloy era um aprendiz. Ele não tinha condição sentimental para realizar o trabalho. Ele não ia conseguir convencer o irmão, ele ia se desgastar, ele ia se desequilibrar e nada ia dar certo, né? Então, pede para ele, não é? E fala assim, como é que estava o Eloy? O Eloy estava indignado. Então, diz, a indignação afetiva denunciar-te-ia a inabilidade provisória, quer dizer, você vai aprender, né? Para atenderes a esse gênero de serviço. Atuarás no fim. Calma, meu filho. Fica aí que você não tem condição, não tem conhecimento, vai deixar que a sua emoção do momento vai colocar tudo a perder. Então, aguarde, né? Então, o que o Gúbio vai fazer? Ora, ele estava ali semi-inconsciente, reconheceu o irmão, tentou fugir. Por quê? Porque aquilo lá também aflorou na consciência dele que ele não estava fazendo algo bom. Então, o Gúbio precisava o quê? Que ele tivesse bem disperso para desperto, né? Para compreender tudo. Então, aplica ali passes de despertamento, ou seja, tirando os bloqueios dele, para que ele pudesse se manter plenamente consciente daquilo tudo que ia se passar, né? Então, assim,
que o Gúbio aplica os passes nele, e o Felício, então, tem uma atitude já de consciência, olhando ali o que está ao redor dele, e vê ali na frente dele e reconhece o Leôncio. E na hora que reconhece o Leôncio, ele sente ódio dele e o considera um monstro. Por quê? Explica porque esse Leôncio perseguia ele durante as suas horas de sono. Sabe que ele é o pai do menino por conta dos retratos que ele tinha aí pela casa. Então, aquela animosidade, não é? E o que o Gúbio vai fazer com o Felício? Vai conversar com o Felício. Vai fazer o Felício refletir sobre todos os aspectos e de homem, né? E também de profissional. Ou seja, de um homem que profissionalmente assumiu de toda aquela situação. E aí ele vê o Leôncio chorando ali, não é? O Leôncio, assim, comovido, e ele fala que ele é um monstro, não é? Que, olha, ele me persegue. Então, o Gúbio faz, então, ele refletir, não é? Sobre quem teria assumido a posição de adversário, em primeiro lugar, expondo suas intenções e fazendo a culpa dele aflorar em sua consciência. Então, mas peraí, quem é que começou a coisa, não é? Você, o quê? Foi aí, tá ali matando o filho dele, tá querendo utilizar a mulher dele só para pegar o dinheiro, e você acha que você é a vítima? Quer dizer, quem é que começou tudo isso? Né? E aí ele é bem claro, e quando ele é bem claro assim, ele quer mostrar para ele assim, fazer ele despertar. Mas é claro que aquilo provoca na situação dele a culpa. Então o Gúbio diz para ele, o coração dele, então assim, quem que tem mais culpa, né? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou seja, quem é que tem mais, né, essa posição de adversário? Ou o teu, que urdiu deplorar o projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa? O dele, que padece nos erros inquietantes de pai? Ou o teu, que comparece neste lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Então, depois disso, né, já com isso o Gúbio inicia esse chacoalhar dele, né? Toma consciência. Então, chama Felício a responsabilidade, não é? De quem estudou para salvar vidas e está fazendo o contrário, está matando. Adverte-o sobre o futuro de dor que ele está arquitetando para ele, né? Com a execução lenta de uma criança. Gúbio ainda reconhece que ele, Gúbio, não pode interferir no livre-arbítrio dele, que ele pode se casar com a Avelina, usar a herança do ex-marido, mas roga a ele que não sacrifique o filhinho, para que nele se nutra a regeneração do pai. Então ele faz esse apelo, né? Procura chamar ele para que ele caia em si. Então nós vamos reler agora os trechos desses diálogos que são tão importantes para o nosso conhecimento, não é? Para o nosso despertar. Então, esse trecho aqui, né? Felício, por que insistes no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Tens Leôncio na conta do monstro, por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente, na ânsia de preservar o ninho. Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar esse santuário tão somente com instinto de gozo e poder? Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Felício, a experiência humana, confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Os que plantam espinhos, colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios
serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? Possuis ainda no coração evidentes restos de bondade, igual a daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta. Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em tua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração desse menino a quem procuras impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto no cascalho rijo e contundente. Gente, assim, ele foi realista, não é? Chamou ele ali para o que ele estava fazendo, mostrando, né, que o futuro, realmente com tudo aquilo, ia ser bastante desastroso. Então ele foi duro, mas ao mesmo tempo ele foi doce. Então essa a gente vê a qualidade de um espírito já com mais consciência. E é o que o Felício, então, grita, não é? Desesperado, que ele quer ser bom, que ele quer melhorar, mas ele não conseguia. Por quê? Porque o que estava movendo ele? Ele tinha dívida, ele precisava salvar a dívida, e a única solução que ele viu era o quê? Era o dinheiro da Adelina. Ele precisava daquele dinheiro. Mas é claro, o dinheiro da Adelina ia pagar a dívida dele. Mas não era só isso, não é? Era ganância, ambição, era a vida boa que ele queria, né? E é o que então ele dá mais uma chacoalhada nele, né? E acreditas solver compromissos financeiros, provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Você está vendo só um trechinho agora, mas a vida não é só isso, não é? Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilhamos ante os programas do Eterno. Queres dinheiro, recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens? Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la e costuma arrojar a poeira através do cansaço e da desilusão todos aqueles que a senhoreiam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamo-nos por tua promessa em favor desta criança extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradora. Então, o alerta, não é, para ele? Gente, você quer, tudo bem, você quer o dinheiro, quer gastar o dinheiro, mas precisa matar o menino? Quer dizer, era a ambição de querer tudo para ele. Então, ele estava se justificando, não é só pela conta da dívida. Então, ele dá esse chacoalhar. Olha, minha filha, eu entendo que você diz que você quer melhorar, mas no fundo, não é só isso que te move, né? E aí, continua. Casa-te, esbanja as reservas preciosas deste lar, se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro. Quer dizer, do jeito que eles estavam percebendo a situação dele, ele ia gastar todo o dinheiro e ia ficar na miséria em pouco tempo, né? Então, faça o que você quiser. Quer casar, quer esbanjar, não é? Ou seja, não sabe utilizar o dinheiro como uma sagrada missão? Sobe aos píncaros da vida social transitória. Adorna-te com os títulos convencionais com que o mundo inferior se habituou a premiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira da dominação inútil ou ruinosa, sem ferires publicamente os preconceitos, porque o tempo te esperará sempre com lições de mestre. Sem embargo,
ajuda o pequenino a restabelecer-se. Meu filho quer gastar, quer utilizar isso para soberba, quer se ilude, mas poupa a vida desse menino. Né? E aí, ele olhando Leôncio, que está chorando, e Leôncio então mostra, não é, que, assim, que ele é mal, que ele estava daquela situação, mas que assim, o filho, não é, que é o que representa então para ele o amor, é o único meio que ele via para retomar a crença no bem que ele havia se afastado. Então, que se o filho morresse, o ódio que ia tomar conta dele ia ser algo assim, sem proporções. Então, que ele permitisse viver, que ele poderia casar, que ele poderia usar o dinheiro, que nada mais disso importava, mas desde o quê? Que o filho dele permanecesse vivo. Porque ali o filho dele ia ser a esperança de renovação dele, né? Felício, então, finalmente se vê tocado, não é, por toda aquela situação, se ajoelha e promete amparar a criança como verdadeiro pai. Então, aquilo foi um alívio, não é, para todos. O Leôncio, então, não é, se propondo a estar também do lado, quer dizer, para auxiliar, não ia então mais ser mais aquele obsessor dele, porque ele, afinal de contas, iria estar auxiliando o seu filho. E o que é bastante interessante, não é, que o André, que o Gúbio já tinha falado, que no finzinho o Felício, o Eloy, iria auxiliar o irmão. E é muito engraçado até, não é? Porque o Gúbio pede então para o André e para o Eloy levarem o Felício de volta ao seu corpo, e o Eloy, por aquele impulso ainda, né? Ele transmite uma intensa carga magnética nos olhos, né, do globo ocular do irmão, porque, veja bem, no começo, quando ele estava semi-inconsciente, ele viu ali o irmão e saiu correndo. Depois, o Gúbio aplicou passes nele para ele ficar consciente, mas ele estava vendo quem só? O Gúbio e o Eloy. Só eles ali. Ele não via o André e não via o Gúbio e o Leôncio. Ele não via o Eloy e o André. E aí, naquele momento em que eles foram levá-lo de volta ao corpo, o Eloy, então, transmite aquela carga magnética no globo ocular e o Felício, mesmo que por segundos, ele consegue perceber a presença do espírito do André Luiz e do Eloy, não é? E o que é interessante, não é? Ele narrar, o André Luiz narrar, o que isso provocou no Felício, não é? Boquiaberto, assombrado, não sabia que dizer, mas Eloy acercou-se dele e com benéfica indignação, a resplandecer nos olhos, exortou-o francamente: se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. O enfermeiro proferiu grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. Então, acaba até bem-humorado, não é? Porque, claro, o Felício, como é que ele fez? Imaginou um irmão mais velho vendo o mais novo fazendo aquela besteira. Você vai dar um chacoalhão mesmo, né? Aqui, não é? Imaginou o outro, achou que era mal uma penada, né? Vou lá pegar você ali e puxar sua perna. Eu mesmo vou acertar contas. Então, realmente, aquilo era o que faltava para ficar gravado no psiquismo dele, aquele encontro, e ele mudar a atitude dele. Então, esse capítulo é um capítulo curto, mas é tão rico de ver, não é? Como realmente, nesse momento, a gente abre o coração, e que todos têm alguém, né, que sente afeto, que ama, e como o poder, mais uma vez, do amor, de modificar os corações e quebrar, não é? Esse gelo, esse ódio desses corações que estão nessa situação pelo sofrimento. Alguém tem algum comentário que achou interessante também, que a gente não falou?
Ninguém fala nada. Tô ouvindo um barulho. Ah, é um ventilador, né? É. Ventilador gigante. Eu acho que esse capítulo ele passa para a gente aquela, de fato, as intenções do plano do Gubo, né? Por que que ele estava agindo daquele jeito que ele agia? Por que que ele não agia de outra forma, sendo que ele poderia? Eu acho que aí ele deixa bem claro que ele precisou usar assim do sentimento de amor para tocar no coração dos obsessores ali, né? Que não adiantava nada ele chegar lá e resolver a situação assim de uma forma mais assim mais abrupta, né? De botar eles para correr, porque não acabaria nunca, né? Ele tinha que resolver lá onde nascia o problema, né? Aí ele foi, aí nesse capítulo ele deixou bem claro o aprendizado, né, pra gente. Ninguém? Eu achei interessante como tudo assim, costurado, né? É um que vai com o outro, que tudo antes já tinha todo o esqueminha, né? Já todo esquematizado para saber que o Eloy vai encontrar o irmão, né? Tudo milimetricamente. Surpreendente, né? É. Maravilhoso. Esse capítulo eu acho assim, fantástico. Bom, então não só esse capítulo, não é? Como o livro todo, né? Mostra então os casos de obsessão. Então, gente, assim, de tudo que a gente já falou, né, até no outro livro, durante todos já os estudos dos capítulos anteriores, o que vocês, então, conseguiram aprender do que vem a ser a obsessão? A obsessão, ela é uma forma de, digamos assim, que é um recurso, né, que alguém que quer motivado, né, por algum sentimento de vingança, ele fica influenciando a outra pessoa, assim, para levar ao sofrimento, né? Já que vou fazer você sofrer porque você me causou danos e aproveita dessa situação, né? De através assim da influência do pensamento. É isso, né? É a ligação do pensamento, né? Bom, você já respondeu, até você falou até depois a outra, né? Que os exemplos todos do André Luiz, que ele dá, não é, de todo esse envolvimento obsessivo, quer dizer, a origem de todo o processo obsessivo, você acabou de falar, né? Qual que é? Aí eu falei. O sentimento de vingança, isso? É o sentimento de Não. vingança, não é? O ódio, o rancor, não é? E essa origem. E depois, por que acontece a obsessão? É porque a própria pessoa carrega nela esse sentimento de culpa que permite essa conexão. Alguém respondeu mais alguma coisa diferente nessa letra B? Mônica, Oi, Cris. essa ganância que a pessoa tem de ter a riqueza, de ter poder, também é um tipo de obsessão, não é? É uma obsessão da própria pessoa com algum objeto, da própria pessoa. não é? Com alguma coisa. É uma obsessão. Então, a obsessão, no caso aqui, que a gente está falando, assim,
é uma coisa assim, que esse termo pode ser usado para as duas coisas. Ou quando assim, a pessoa tem obsessão pela riqueza, então onde ela vai focar, não é, todo o sentido da vida dela, por um objeto, por algo especial. Mas no caso aqui a gente está falando da obsessão, dessa influência, não é, negativa que os espíritos exercem sobre outros, cuja origem pode ser geralmente, não é assim, por um mal que foi feito, por um desejo de vingança, por um ódio, contra alguém. Então, aqui nesse livro, a gente teve o quê? O Saldanha obsediando a Margarida, porque não tinha nada contra ela, mas ele tinha contra o juiz, o pai dela, que tinha condenado injustamente o seu filho. Né? Então, o motivo da vingança era esse ódio por uma injustiça que ele acreditava que estava sendo feita. No caso, então, do Leôncio, ele estava obsediando, perseguindo o Felício, porque ele estava seduzindo a mulher, querendo só o dinheiro e matando lentamente o seu filho. O Gregório, por que o Gregório estava, então, querendo, mandando toda aquela obsessão para Margarida? Porque ela, então, não correspondeu ao amor dele no passado e teve várias outras implicações. Então, era um ódio, não era nem o desejo de vingança, mas era ódio e queria que ela, então, tivesse com ele e aprendesse a ter gratidão por ele. Por que aqueles outros, assim, aqueles outros ali que estavam lá, estavam obsediando? Porque, às vezes, se compraziam no mal, quer dizer, cada um vai ter o objetivo, né? Mas, assim, a origem é sempre esse sentimento, então, negativo de alguém querendo prejudicar o outro. Pode ser a vingança, pode ser espíritos que não querem que o bem prevaleça. Então, assim, ele não vai ter nada contra a Maria. Mas se a Maria trabalha numa assistência social, que ela faz um monte de coisa boa, e eles não querem que aquilo aconteça, eles vão lá perseguir a Maria para que ela não faça mais aquilo. Então, existem vários, assim, motivos. Nos exemplos daqui do livro, a origem é toda essa, né? Foi realmente o sentimento, o desejo de vingança por conta de algo que prejudicou demais essas pessoas. Bom, a Luciana também comentou um pouco já, não é? Quer dizer, por que o Gubo, então, ele não utilizou do poder dele, né, da hierarquia espiritual dele, né, de um espírito já evoluído, para solucionar todos aqueles casos, assim, como falou, né, de sopetão. Então, ele não utilizou a força, ele teve todo o que? Uma paciência de poder agir exatamente como a Luciana falou, né? Porque senão ia arrancar eles dali, eles iam voltar, eles iam sair esses, iam entrar outros. Porque o objetivo maior era auxiliar o maior número, beneficiar o maior número possível, né, de espíritos. E ele, assim, pela força, não faz nada, mas é o amor, o exemplo dele, como a gente foi visto nas palavras, é que iam realmente modificar profundamente aqueles espíritos que estavam ali. Não é? Como diz na pergunta, né? Ele fez tudo isso, ele não poderia ter feito diferente? Se a gente sabe que a força dos espíritos de nível superior sobre os menos evoluídos é irresistível. Até certo ponto, né? E o que vocês colocaram aí, complementaram? Eu coloquei que nem você falou, né? Que teria que resolver o problema na essência, né? E não remediar somente, né? Foi isso que eu coloquei. Porque não dá pra ser, que nem você falou, né? Não dá pra tirar todo mundo dali, que uma hora eles vão voltar. Então tem que resolver para que isso não aconteça mais, né?
Resolver na origem. ágil, né? E, bom, com isso, qual que é o remédio, então, eficaz para o tratamento do processo obsessivo? O remédio aí é o amor, né, Mônica? Porque ele foi feito tudo com amor, né? Ele amou a amizade, tudo que ele fez para poder ir contra com isso. Amor Compreensão, e né? O amor é tudo mesmo. Né? Então, aí ele foi bem claro que às vezes a gente tem pelas beiradas, não é? Para beneficiar todos, e é pelo amor é que ele foi conquistando o auxílio que ele precisava, porque senão ele estaria sendo imparcial, né? Quer dizer, ir lá só para resolver o caso da filha dele e o resto que se dane. Não é isso, né? Ele se preocupa com todo mundo. Então, por que, agora, aquela pergunta que muita gente se faz, né? Por que Deus permite que um espírito obsedie outro a ponto de levá-lo a graves enfermidades? Já falou várias vezes, né, nesse livro. Aqui, eu achei. Eu acho que ele faz com que, assim, a gente aprenda através da sofrimento, né? Que o sofrimento seja a força renovadora para o nosso espírito. E a gente vai acabar, assim, passando por todo aquele processo que existe mesmo, né? De lei da ação e reação, né? E eu acho que até Deus minimiza tanto, né? Nossa. Dá tantas chances para gente. Ele sabe que a gente precisa passar por aquela prova de dor para poder despertar. Mas eu fico imaginando se fosse na mesma potência do mal que a gente causou, né? E sempre a gente é tão acolhido. Firme e amoroso, né? O pior que pareça, nunca é tão pior mesmo. Você falou, não é na mesma intensidade, né? Porque por tudo aquilo que estava lá passando, claro, se ela agisse de uma outra maneira, as coisas não chegariam a essa proporção. Mas como Deus está ali, assim, encaminhando a ajuda para todos, né? E assim, você vê o que é interessante? Ora, eles estavam naquele mal todo, querendo fazer, e no fim, com a própria ajuda do grupo, eles perceberam que o mal não tem o poder para eles ajudarem os entes queridos deles. Né? O poder está no amor mesmo, né? Então, junto, não é, com esse amor, a gente vê que o outro atributo, não é presente, então, nos episódios narrados, é o perdão. E a gente, assim, o que é definir o que é perdão? Né? É algo tão difícil, né? Alguém gostaria de falar disso, sobre perdão? O que é perdão? Assim, a gente tem, né, nessa questão, a gente tem, né, o que é o perdão, o que perdoar, a quem beneficia o perdão e qual a visão do Espiritismo sobre o perdão. Quais foram, assim, as reflexões de vocês sobre o tema? Perdoar é compreender, entender, aceitar o outro da forma que ele é, porque a gente também erra, né? Não desejar a vingança, né, contra a outra pessoa, que é a coisa mais difícil que a gente tem. Né? Você fala, eu perdoo, mas não quero te ver. Aí a gente não perdoa nada, né? Tem que perdoar com o coração, né? Eu te perdoo, mas não aparece na minha frente, né, Graça? Mas perdoar não quer dizer que você tenha que esquecer, né? Você pode até lembrar o que a pessoa te fez, mas contanto que você não sinta a vontade de vingança, eu acho que você já está perdoando, né? Só o fato de você compreender que você também erra, eu acho que já está meio caminho andado aí.
eu acho que a gente compreender que a gente também erra é a motivação para o perdão, Isso. né? Eu acho que porque o perdão ele é um ato de amor, acho que um dos mais difíceis. Tem, principalmente se a pessoa tem uma forma assim de agir com muito orgulho, né? Aí fica mais difícil ainda. A partir do momento que a gente para um pouquinho para pensar, né? Quebra um pouquinho esse nosso orgulho, se afasta um pouco disso, desse pensamento de orgulho, dessa prepotência, talvez, e a gente fala, poxa vida, eu também tenho tantos defeitos, né? Também erro tanto. Eu acho que isso motiva a gente a se colocar no lugar do outro e motivar o perdão. Mas que é difícil, é. Principalmente no começo, quando está tudo muito recente, né? Que a dor está muito grande, demora um pouquinho, acho que para baixar tudo aquilo, né? Todo aquele turbilhão de sentimentos assim, até a pessoa poder refletir. Eu acho que a pessoa que passa por algo que causa sofrimento, outro causa sofrimento e perdoa assim instantaneamente, eu acho que não é desse plano mesmo, ainda. Não é desse orbe mesmo, porque não é fácil. Que a gente... Fala mais alto, Graça. Então, estava falando aqui, né? Por que perdoar também? Eu acho que a gente deve perdoar porque a gente se liberta, né? E liberta a pessoa também. Porque às vezes você não perdoa, você vai dormir com a pessoa na cabeça, você fica remoendo aquilo, aquela mágoa, aquele ressentimento o tempo todo, né? É verdade. Eu acho que tem muito daquilo que você falou, né, Mo, uma vez numa lição do poder do vínculo dos fluidos do pensamento, né? Da mesma forma que o pensamento do bem, ele causa um vínculo assim de ajuda benéfico, você ficar remoendo aqueles fluidos de pensamento ruim, eu acho que vincula de uma forma assim como se fosse é quase um veneno, né? É uma escravidão. Se contaminando aos pouquinhos, né? O pensamento te escraviza, isso aí, né? Contamina. Acho que a gente não tem sensações boas. E a gente fica revivendo aquela situação ruim o tempo todo, né? E a gente, assim, sabe, reconhece, e é difícil mesmo, porque quando você, assim, que a gente não perdoa, você vai lembrar da situação de novo, vem, aflora, né? Toda aquela emoção, aquele sentimento. Angústia, né? Angústia. E aí aquilo faz um mal danado pra gente, e aí você fica se remoendo aquela coisa, fica te causando tão mal. Então, é por isso que falou que é libertador, né? Porque aí a gente para de sofrer. E é engraçado, a gente na teoria sabe disso, mas como ainda a gente tem dificuldade, né, de colocar em prática esse ensinamento, mesmo sabendo que vai ser libertador para a gente. Mas é o treino, né? É o treino, é a consciência. É o que falou, a gente vai conseguindo, né? Vai se esforçando, a gente vai passar por toda essa situação. E um dia a gente vai estar nesse outro orbe aí, né? Que a gente vai conseguir. Eu acho que o que a Mari falou, acho que ele é um dos melhores exemplos, assim, né? De se auto-envenenar com essa mágoa, que é né, essa tristeza, esse ressentimento, né? Acho que é a palavra que cabe mais. Eu estava lendo hoje um artigo e na hora lá a pessoa coloca assim, era sobre sentimentos e emoções. Ele usou um exemplo, ele falou assim, é que nem mais ou menos isso, né, do envenenamento, de se auto-prejudicar. Nada destrói o ferro
a não ser o próprio ferrugem que ele produz, o próprio ferrugem que ele autoproduz, né? O ferro é um dos metais mais difíceis de destruir, né? Só o próprio ferrugem que o destrói, que é os nossos pensamentos, né? A gente pensando assim, como a gente acaba se prejudicando também. O perdão, ele traz, eu acho que traz muito benefício para todos os envolvidos. E já respondi a última, já estou vendo aqui, ó. Na última não, a C. Desculpa. Não, mas a gente já falou. Tá parecendo alguém que não está aqui hoje, né? Não, é porque eu falei assim, poxa, seria bom para todos. Eu li o C, quem beneficia? Todos. Desculpa. Todos. Todos os envolvidos, né? Verdade. É o que você falou, faz um mal danado, né? Que às vezes a gente passou pela situação, nem lembra. Aí viu a pessoa, ouviu a situação de novo, aquilo volta, e a gente sente de novo aquilo. Não é? E é um mal-estar, e a gente fala, meu Deus do céu, né? Até que a gente vai, depois de um tempo, aquilo, assim, você vai conseguindo, quando encontrar de novo com a situação, com a pessoa, você já não sente mais essa reação. Então, significa que aí você mesmo se libertou, né? Deixou de lado. Tá difícil. Na verdade, acho que a lição mais difícil do Evangelho é o perdão. É demorado. Né? Mas é importante... Às vezes a gente perdoa, mas não confia mais. Você perdoa a pessoa, mas aí depende disso, é uma mentira. Entende? Você passou, tudo bem, mas você não consegue mais confiar na pessoa. Esse é um fato assim muito constante, né? Não é, então, é uma coisa que às vezes acontece, quer dizer, acontece comigo com uma pessoa, uma coisa boba até, mas eu não consigo confiar nessa pessoa, não consigo dialogar mais com ela. A gente até percebe que houve uma mudança benéfica no nosso sentimento, quando a gente já não se vincula mais pensamento de ódio a essa pessoa, né? Não é ódio, a parte boa a gente perdoa, mas fica inseguro, né? Não confia, é verdade. Então não tenho vontade de dialogar mais com ela. Mas até no Evangelho, não é assim, né? Quando falar do que o Espiritismo fala do perdão, no Evangelho, ele, na parte que diz que Jesus falou para amar os inimigos, Kardec explica bem que Jesus não falou que é para a gente ter com os inimigos a mesma ternura que a gente tem com os amigos, porque você não vai conseguir ter esse vínculo de confiança. É uma autopreservação, né? Poxa vida, você se protege. Perdoar, então, assim, não ter esse desejo de vingança, esse ressentimento com a pessoa, já é assim, acho que já é uma conquista muito grande nossa. Agora, assim, a confiança vai depender de muitos outros fatores que depois, acho que com o tempo, a gente pode reconstruir isso. Né? Então, não adianta se cobrar agora, não é? Acho que o mais importante já conseguiu, que é pelo menos não ter esse sentimento de rancor. Mas não tem. Vamos falar mais um pouquinho, completar alguma coisa, ou a gente vai para a terceira? Então vamos na terceira, né? Dúbio, então, numa demonstração de humildade, possível, então, somente a espíritos realmente elevados, revela suas antigas fraquezas e pede ajuda a Saldanha. Ele não teria capacidade ou condição de desenvolver o trabalho assim, sozinho, né? Por que ele pede a participação? Por que a participação, então, do Saldanha era tão importante? Acho que é igual nós já falamos lá atrás, né? Ele queria a transformação moral do Saldanha, né? E só ele fazendo isso é que ele ia conseguir.
não é? Mexer com o emocional dele, para que Motivar, ele né? pudesse compreender isso, motivar, fazer com que ele compreendesse o que estava acontecendo realmente, né? Despertar nele o amor, aquele sentimento de caridade, vai de ajudar, né? Porque senão, tipo, se ele não fizesse isso, as coisas iam continuar sempre, e embora o obsessor voltaria, ia ficar sempre aquele vai e vem, não ia pôr um fim nisso, né? Não só do Saldanha, de todos, né? Ele foi com muito amor e ele foi, como diz, pelas beiradas, né? E está conseguindo conquistar todo mundo e fazer essa mudança. O exemplo do Leôncio foi assim, muito claro, né? Porque o Leôncio conseguiu entender, reconhecer o erro dele e entender que o mal não tem sentido. E o que foi bonito de ele ver, né? Que o filho dele era a esperança dele de ele poder reaprender esse bem, né? Então é tão bonito de ver essa disposição, né? Esse reconhecimento, esse autoconhecimento, essa disposição em mudar. Acho que é uma leitura muito bonita mesmo. E que humildade do Gubbio de dizer que ele já tinha passado por aquela forma de ação e pensamento, né? Tão ruim como eles ali. Sim, ele se colocou no mesmo patamar, né? Até e interessante que eu acho que até ele se colocou, quando ele colocou disso que ele fazia, ele se mostrou até que ele foi pior que eles, porque eles ali estavam sendo movidos por aquele sentimento de pai, né? De ver o filho sofrer e de querer acabar com o sofrimento do filho. E o Gubbio disse que ele tinha prazer, né? Em menosprezar, ele se comprazia, né? Em menosprezar, em pisar, em querer ser superior. Então, e ele abrindo o coração para aqueles dois ali que estavam envergonhados também, né? Da atitude deles com o Gubbio, e mostrando, meu filho, eu já fui pior que vocês, então se eu estou aqui, atendam o chamado que vocês também podem, né? Então é tão bonito isso mesmo, né? E ele está fazendo um monte de Gubbiozinho aí, né? Né? E todos vão ficar bonzinhos como ele. É verdade. Maravilhoso, né? É maravilhoso mesmo, né? Então, e a gente vai, mas já no próximo capítulo, a gente já vai ver assim, então, olha, porque com o Saldanha ele conseguiu fazer essa abordagem, com o Leôncio conseguiu fazer essa abordagem, porque eles estavam sendo movidos pelo amor, quer dizer, era uma dor tão grande de ver os seus entes queridos sendo prejudicados, que isso se converteu, né, nesse motivo do ódio. Agora, já com o outro rapaz, o outro hipnotizador, as coisas vão ser diferentes, como a gente vai ver nos próximos capítulos. Porque é uma outra situação. Então, quer dizer, qual é a abordagem? Então, a gente vai ver no próximo capítulo, que já não vai ser o diálogo e o amor, mas vai precisar da interferência dos encarnados para que possa dar aquele choque e tá auxiliando, né? O Gaspar, né? Que é o próximo. Que a gente vai ver, então, no capítulo da semana que vem, né? Que é finalmente o socorro. Então, até chegar na Margarida, tem que estar acertando todos os... Nossa, eram 60, não é? Então, você imaginou? Né? Começa pelos mais ferrenhos para depois ir conseguindo auxiliar o resto. Então, esse capítulo, ele recebe o nome de singular episódio, né? Então, por que o André deu o nome de singular episódio para esse capítulo? Não, pode falar. Não, pode falar você. É que eu não sei se é. Para mim foi singular, porque foi uma surpresa no final, né? Que o Eloy, ele fazia parte daquela história, estava sendo prejudicado, né? O irmão dele estava prejudicando uma criança. E ele era um dos benfeitores que estava ali. Eu achei que ele estava ali só para
reforço, mas na verdade ele acabou estando envolvido nessa história, era isso? Era essa parte singular? Porque é o que mais, né, foi engraçado, o que mais foi... Você fala, gente, inacreditável, né? Alguém achou que é singular por outra coisa? Também achei que era a crise emocional do Eloy, né? O susto que ele tomou, né? Achei que era isso. A participação dele mesmo, né, Beth? Foi uma surpresa. É isso. É isso, né? Gente, É isso mesmo. E no fim ele ajuda, né, com o passe no irmão, né? Dá um sustinho dele, um susto daquela benéfico. forma que se ele não salvar o menino, ele vai perseguir para sempre. É aquilo que você falou, né? O irmão mais velho chegou lá e falou, é isso aí, hein? Isso aí, olha lá, toma juízo aí. Então é bem interessante. Tá de olho, hein? Tô de olho em você, tô de olho em você. Então, esse capítulo então, é curto, mas é muito rico mesmo, né? Pra gente. E... Nossa, gente, Deus é muito bom mesmo, né? É tão bom que a gente não consegue nem entender direito, né? Tanta bondade, tanta inteligência. E por isso que a gente diz que quando os benfeitores espirituais vão ajudar alguém, assim, quantos eles mobilizam para poder chegar, não é? Ali naquele produto final. Quer dizer, quantos planos, quantas ligações, quantas pessoas, quantas conexões que é feita no plano espiritual. É um quebra-cabeça, não é? É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça que dá certinho, né? Impressionante. Bonito. Quantos trabalhadores envolvidos de diversas hierarquias para beneficiar não só uma pessoa, mas vários, não é? Quer dizer, ali é mesmo assim fantástico, né? Assim, a bondade divina se expressa em todos os lugares e também e aqui a gente está vendo as implicações só dos espíritos, né? Tem outros livros que mostram como, além de fazer toda essa tratativa entre os espíritos, como eles vão também conduzindo as pessoas encarnadas para entrarem no caminho, né, do outro, para serem também um instrumento de auxílio para aquelas criaturas. Quer dizer, aqui a gente viu, no caso, inspirando o médico, não é? Para que o médico pudesse orientá-lo a procurar uma ajuda espiritual. E claro que nem sempre eles vão conseguir, porque vai depender da receptividade do encarnado. Mas, quer dizer, todos os meios eles vão procurando, se não consegue daqui, eles vão de lá para poder ajudar, né? É muito gratificante, né? A gente conhecer e fortalece demais a gente, né? Para a gente conseguir passar, né, pelas situações difíceis, né, de aprendizado, na certeza de que a gente não está sozinho mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Só que eu tô curiosa para ler o 15. Ah, não, é bem legal. Eu tô lendo um por semana, né? Agora eu tô curiosa para saber o 15. Eu acho que eu vou ler hoje mesmo. Não, é bem... O 15 é um pouquinho mais longo. Mas é também, assim... as coisas que ele vai falando, do que eles têm que fazer, dos cuidados que tem que tomar, você fala, meu Deus do céu, olha só, né? Quer dizer, quanta coisa que a gente nem imagina, né? É bem interessante. Então, fica aí o gostinho de quererem ler o capítulo 15 na próxima semana. Então, tá bom, gente. Acho que hoje a gente até conseguiu, o capítulo é curto, não é? Terminou um pouco mais cedo, na semana que vem o capítulo é mais longo. Vamos ver o Gregório. Vamos ver o Gregório. O Gregório ainda não entra no capítulo que vem.
Aí Ele vem no... o capítulo que vem é ajuda aí para o Gaspar aí para eles conseguirem iniciar já começa o desligamento ali da margarida dos ovoides, né? Eu já li. Já li. Então, aí a gente vai tendo todo esse... Nossa Senhora. Vai ver aí a preocupação com a fúria do ataque do Gregório, né? Então é um romance mesmo de... Mas é maravilhoso, né? O começo a gente fica lá embaixo, né? De ver tanta coisa, nossa, horrível. Mas agora você já está acostumando a ler, né? Já acha lindo, maravilhoso o livro. Porque você vai vendo esse lado da bondade divina, né? Do socorro. Não levando as verdade. coisas ruins. Então tá, alguma coisa, Gabriel? Alguém gostaria de fazer as vibrações? Não, ninguém dá coragem. Tem que ser a Mônica, aniversário dela hoje, né? Ai, tá. Olha, saiu bem dessa. Então, mas qual que é a diferença das outros dias que não é meu aniversário? Não é o seu aniversário. Tá bom, Hoje não é seu aniversário, é você que tem que fazer. Hoje então você tem que fazer. Então tá bom. Agradecendo a Deus a oportunidade desse encontro, do estudo desse livro tão esclarecedor e tão consolador, não é? Porque a gente consegue sentir, não é? Perceber essa extrema bondade de Deus que não desampara nenhum de nós, nenhum. E de ver também que como nós mesmos somos filhos de Deus, né? Que carregamos essa essência divina, porque o amor está ali, latente aqui no nosso coração, esperando só a gente adubar, a gente permitir com que ele desabroche. E nós te agradecemos, Pai, porque nessa experiência carnal, nessa existência, a gente finalmente aceitou o seu convite. Nós finalmente nos dispusemos a aprender sobre as suas leis, a entender Jesus, a amar Jesus, a entender que é o caminho do bem que nos leva a essa realização pessoal, que nos traz a felicidade, que é a gente aprendendo a ter fé, né? A confiar em Deus, é que nós conseguimos nos sentir mais fortes. Então hoje, Senhor, a nossa gratidão pela oportunidade que essa doutrina espírita nos oferece de nos dar esse esclarecimento, de nos conduzir no caminho do bem, de dar esses parâmetros para uma vida digna, que nos dá a oportunidade da gente aprender a se conhecer e nos instrui para que a gente não se sinta envergonhado daquilo que a gente já fez de inadequado. Mas como o Gubbio falou, é a nossa história, mas a gente vai conseguir deixar isso para trás e usar isso como força, para a gente não errar mais. Para mostrar para a gente que o caminho a seguir não é mais esse caminho do engano que nos leva a essa desilusão, mas é o caminho do amor, é o caminho do bem, da gente realmente se colocar à disposição de Jesus e perguntar para ele: Jesus, o que queres que eu faça? Então nós vamos rogando para que Deus possa abençoar a cada um de nós. Que a gente continue assim perseverante no aprendizado do Evangelho, que a gente consiga superar as nossas deficiências, superar as nossas angústias, os nossos medos, a nossa insegurança, que a gente se sinta realmente esse filho de Deus
digno do seu amor, da sua confiança e muito, muito felizes, porque hoje a gente finalmente deu o primeiro passo, o passo junto com Jesus. E porque nós reconhecemos e somos gratos a tudo isso, mesmo na nossa pequenez, a gente sabe que a gente pode contribuir para que o mundo seja um mundo melhor. E a gente contribui com o nosso desejo de amar, com a nossa emanação de vibração, assim, sentindo que de dentro da gente, a gente consegue irradiar uma força tão poderosa que o nosso pensamento pode tomar essa direção de querer ser útil, de querer levar amor aos corações, de querer que as pessoas encontrem a paz, que encontrem um alívio para as suas dores, que encontrem a alegria, que encontrem a fé, que encontrem o bom ânimo, que encontrem a esperança. E essa nossa energia, sim, chega a esses lugares, porque ela é muito poderosa. Então, nós vamos entregando essas nossas vibrações, esse nosso desejo de levar o melhor a todos os doentes da alma e do corpo, mentalizando o nosso planeta envolto numa vibração de muito amor, de muita luz, para que toda a humanidade possa ser tocada pelo amor de Jesus, para que todos nós abramos o nosso coração e possamos aprender a respeitar o próximo, a acolher, a entender, a viver, Senhor, a fraternidade. Que possamos aprender a enxergar os verdadeiros valores, que são os valores espirituais. Que podemos aprender, como disse na lição, a saber lidar com o valor do dinheiro. Que possamos aprender a lidar com as nossas emoções. E assim nós vamos desejando que o amor, que o respeito, que a união se faça presente em todos os corações, em todos os lares, que haja confraternização religiosa, que as pessoas possam ser mais éticas, serem honestas, e assim, Senhor, que o mundo se transforme num mundo melhor, onde os fracos estendam as mãos para os fortes, onde os inteligentes auxiliem aqueles com mais dificuldade a desenvolver a sua capacidade, onde assim a gente aprenda, Senhor, a viver como irmãos. Que a tua luz, Senhor, possa abençoar todos os corações dispostos a essa renovação, que todos perseverem no caminho do bem, que todos aqueles que praticam o bem, que estão à frente desses grupos de caridade, possam ter sustentação para continuar firmes nesse propósito e que encontrem mãos amigas que colaborem na disseminação da caridade e do bem. Vibrando, Senhor, esperança, paz, alegria, confiança a todos os desesperados, aqueles que já não têm mais forças para enfrentar os seus problemas, Senhor, e que têm o suicídio em mente, para que eles recebam o nosso abraço, o nosso desejo de que a fé possa brotar nesses corações, de que eles confiem que o Senhor está ao nosso lado, de que tudo passa, de que a gente tem condição sim, e de que todos os problemas têm solução, de que essas situações difíceis são aprendizado para a gente, nada para nos derrubar. Que a fé possa desabrochar em todos os corações, que as religiões possam levar esse amparo, essa religiosidade, essa força aos corações, vibrando alegria aos deprimidos, levando a renovação a todos aqueles, Senhor, que se encontram angustiados porque reconhecem que erraram, que eles possam
sentir a tua misericórdia, que o Senhor dá oportunidade todos os dias para a gente recomeçar. Vamos vibrando por aqueles corações, Senhor, que estão desesperados, que perderam seus empregos, perderam seus lares, para que a esperança possa chegar, bater a porta dessas pessoas, através de mãos amigas, de mãos caridosas, que devolvam a esperança a esses corações. Vibrar para que todos os empresários possam se reinventar, para que a economia no mundo possa, Senhor, voltar a crescer com distribuição melhor, com oportunidade para todos, para que os governos possam realmente, Senhor, levar educação, levar as condições dignas a todo o povo, e que essas pessoas que ainda, Senhor, estão no poder, mas utilizando o poder para benefício próprio, desviando dinheiro, que elas possam, Senhor, serem tocadas na sua consciência e mudarem, perceberem a responsabilidade que elas trazem no bem, na felicidade de todos nós. Vamos vibrando, saúde pelos doentes, força para todos os médicos, para que os profissionais de saúde possam, Senhor, ter a tua presença nos seus corações para serem inspirados a fazer o melhor, a olhar as pessoas com amor. Te pedimos, Senhor, pelo nosso querido Selfie, para que todos os seus trabalhadores, seus colaboradores, os seus alunos, os seus frequentadores sejam fortalecidos na fé, que a nossa casa continue envolta nessa cúpula maravilhosa, vibrando para que o retorno das atividades possa se dar da maneira mais tranquila, que tudo possa dar certo e que em breve, Senhor, todos os templos religiosos possam abrir suas portas em segurança, levando essa esperança, o bom ânimo, a fé a todos os corações sedentos. E assim te pedimos, Senhor, por cada um de nós, por nossos familiares, por aqueles com quem ainda temos essa dificuldade em nos relacionarmos, em perdoarmos, aqueles irmãozinhos a quem nos vinculamos no passado e que cometemos atitudes assim tão tristes, o nosso pedido de perdão para que eles possam também, Senhor, se libertarem, se renovarem e que nós possamos, Senhor, pelo amor, ter a oportunidade de nos reajustarmos perante as tuas leis. Que todos os nossos companheiros de curso, que recebam também, Senhor, o teu fortalecimento, que todos aqueles que ouvirem esse nosso encontro também sejam beneficiados por essas vibrações de fortalecimento, de sustentação, de paz e de muito amor. E que Jesus possa permanecer conosco, nos inspirando, iluminando a nossa caminhada, e que nós possamos assim permanecermos firmes no aprendizado do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana a todos, então, que tenhamos muita paz, muita alegria no nosso coração, muita força, né, para superarmos esses desafios que a vida nos oferece. Fiquem com Deus e Jesus abençoe a todos. Tchau. Você também. Feliz aniversário. Aproveita bem o seu aniversário até o finalzinho do dia, que é todo Obrigada. seu. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Boa semana.